Na madrugada de 12 de julho de 2025, na rua Hacienda de los Cedros, no bairro Balcones de Oblatos, em Guadalajara, Jalisco, uma jovem foi interceptada por um homem que desceu de uma caminhonete branca sem placas. Eles discutiram por alguns segundos e a garota começou a bater na caminhonete, até que o homem fez algo inimaginável. Estrondos altos romperam o silêncio da manhã. Alguns vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Outros preferiam não se aproximar. Mas a cena perturbadora foi registrada por uma câmera de segurança no local, que flagrou o agressor fugindo dali com total indiferença. Nas horas seguintes, a rua foi tomada por policiais, peritos forenses e jornalistas. A vítima, identificada como Carla Bañuelos, de 28 anos, jazia sem vida no asfalto. Perto dela, sua filha de apenas 12 anos havia testemunhado tudo. O que parecia ser apenas mais um crime em uma cidade já acostumada à violência, logo revelou uma realidade muito mais inquietante. Boa noite. Bem-vindos ao André Crimes. Carla Bañuelos, de 28 anos, nasceu em Guadalajara em 1997. Filha de Rafael Bañuelos Solís e irmã de 3, cresceu cercada por afeto e união. Embora o nome de sua mãe não tenha sido divulgado publicamente, familiares e pessoas próximas afirmam que Carla teve uma infância marcada por fortes laços e muito apoio. Na adolescência, enfrentou um desafio que mudaria o rumo da sua vida. Engravidou. A maternidade chegou cedo, de forma inesperada e em um contexto difícil. Ainda assim, Carla jamais desistiu. Criou a filha sozinha, assumindo enormes responsabilidades antes mesmo de atingir a maturidade, enfrentando obstáculos que pareciam maiores do que ela. Mesmo assim, todos que a conheceram lembram-se de seu sorriso confiante, de sua atitude positiva diante das adversidades e de sua impressionante força para seguir em frente. Com o passar dos anos e já com a filha entrando na adolescência, Carla decidiu construir sua casa em frente à residência dos pais, em um bairro popular no leste de Guadalajara. A escolha não foi por acaso. A ligação com a família era profunda e todos se apoiavam mutuamente. Foi nesse ambiente de união que Carla conseguiu erguer sua vida, encontrando no carinho familiar a base sólida para criar a filha da melhor maneira possível. Mas todo esse calor foi rompido de forma brutal e inesperada na madrugada de sábado, 12 de julho de 2025. A partir desse momento, a história de Carla deixou de ser a de uma jovem mãe batalhadora para se transformar na de uma vítima cuja morte abriu uma ferida ainda longe de cicatrizar. Primeiro, ouviram-se gritos. Em seguida, uma série de disparos rompeu o silêncio da madrugada. Rafael, o pai de Carla, foi um dos primeiros a sair de casa. O que encontrou diante de si foi uma cena que jamais esqueceria. Sua filha caída no chão, gravemente ferida, enquanto a neta de apenas 12 anos presenciava um momento terrível, em choque. Os primeiros a chegar foram policiais municipais, que encontraram Carla estendida na rua com múltiplos ferimentos de bala. De imediato, chamaram a equipe de emergência, mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Carla havia perdido a vida no local. A promotoria então isolou a área e iniciou a coleta de depoimentos. Entre as primeiras descobertas surgiu uma informação crucial. Todo o ataque havia sido registrado por uma câmera de segurança particular. As imagens mostravam um homem descendo de um SUV branco sem placas. Ele usava um moletom azul e tênis brancos. Foi visto fazendo uma ligação ao celular, caminhando em direção à garagem de Carla e iniciando uma discussão com ela.
Em certo momento, Carla saiu de casa segurando uma vassoura e um objeto pontiagudo. Avançou até o carro e começou a golpear o para-brisa com força. Alguns vizinhos tentaram intervir, pedindo calma, mas ela não recuou. Pelo contrário, chegou até a desafiar o homem a sacar sua arma. Foi então que ele abriu a porta traseira do veículo e retirou uma arma longa. Carla investiu contra ele. O agressor deu alguns passos para trás e efetuou disparos, primeiro para o alto, depois contra o chão. Segundos depois, o atirador apontou diretamente para Carla e disparou a queima-roupa. Aos 28 anos, a jovem caiu imediatamente no chão. As câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor retornou rapidamente ao veículo e fugiu com total frieza. Enquanto isso, familiares da vítima saíam desesperados de casa tentando socorrê-la. A gravação tornou-se uma prova central na investigação, conduzida desde o início sob o protocolo de feminicídio. As imagens, de conteúdo chocante, se espalharam rapidamente pelas redes sociais e pela mídia local, gerando indignação na comunidade e forte comoção entre vizinhos. Paralelamente, surgiram rumores de que o agressor seria ex-companheiro de Carla. No entanto, a própria família desmentiu essa versão, afirmando que, até onde sabiam, nunca houve relação amorosa entre eles, embora confirmassem que ambos já se conheciam antes do ataque. Em entrevista à imprensa, Rafael Bañuelos Solís, pai de Carla, afirmou que o homem era apenas um amigo de sua filha e negou qualquer tipo de relacionamento entre eles. Ele também levantou a possibilidade de que o agressor estivesse sob efeito de drogas no momento do ataque. Rafael ainda revelou alguns detalhes sobre o homem que tirou a vida de Carla. Contou que, anos atrás, ele havia morado no mesmo bairro da família, mas com o tempo mudou-se para a zona sul de Guadalajara. Apesar disso, continuava frequentando o bairro diariamente, já que trabalhava como funileiro. Tomado pela dor, diante das câmeras de televisão, o pai de Carla fez um apelo firme por justiça. Com indignação, classificou o assassino como um verdadeiro flagelo e ressaltou que alguém capaz de cometer tamanha tragédia não poderia permanecer em liberdade, pois representava uma ameaça para toda a comunidade. Rafael também declarou ter ouvido exatamente 6 disparos naquela manhã. Na segunda-feira, 14 de julho, os investigadores informaram em coletiva de imprensa que o homem já havia sido identificado. Tratava-se de Kelvin Josué. Entretanto, devido ao andamento da investigação, seu sobrenome não foi divulgado na época. Embora um mandado de prisão tenha sido emitido contra ele, o paradeiro de Kelvin permanecia desconhecido, levando as autoridades a declará-lo oficialmente foragido da justiça. Segundo os investigadores, esforços intensos estavam sendo realizados para localizá-lo e efetuar a prisão. O promotor estadual destacou ainda que não havia indícios claros de que o agressor fizesse parte de um grupo criminoso. No entanto, admitiu que era incomum alguém ter acesso e utilizar com tanta facilidade uma arma de calibre tão pesado. Entre as vozes mais firmes a exigir respostas estava Ana Pérez Garrido, assessora jurídica do Observatório Nacional Cidadã do Feminicídio. Ela cobrou não apenas uma investigação sobre os possíveis vínculos do agressor com organizações criminosas, mas também explicações sobre como um civil conseguiu acesso tão simples a uma arma de guerra. É impressionante como se tornou tão comum que qualquer pessoa tenha acesso a uma arma desse porte, alertou a especialista em Jalisco, uma região marcada pela violência e pela forte presença do cartel Jalisco Nueva Generación. Segundo ela, esse tipo de questionamento não pode ser considerado secundário. Enfatizou ainda que o Estado, muitas vezes, evita se aprofundar na conexão entre o crime organizado e a violência contra as mulheres, uma omissão que traz consequências gravíssimas. A investigação determinou que os fatos ocorreram exatamente às 2h29 da madrugada de 12 de julho.
Em relação ao suposto vínculo entre Carla e Kelvin, a acusação foi taxativa ao concordar com a versão do pai da jovem. Eles não eram um casal. Até então, não havia qualquer registro de denúncia feita por Carla, nem solicitação de medidas protetivas, tampouco documentos que comprovassem um relacionamento afetivo entre os dois. Assim, ficou claro que as especulações nesse sentido careciam totalmente de base legal. Na segunda-feira, 14 de julho, após várias batidas policiais, as autoridades localizaram o veículo usado por Kelvin em um bairro de outro município, a mais de 1 hora de distância da cena do crime. Tratava-se de um Chevrolet Equinox branco, ano 2010, com placas dos estados de Chihuahua, exatamente o automóvel que vinha sendo procurado intensamente desde o ataque. Contudo, a descoberta levantou novas suspeitas e preocupações. De acordo com declarações de familiares à imprensa, as autoridades confirmaram que nenhuma câmera oficial de vigilância havia registrado o trajeto do veículo. O fato causou estranhamento até mesmo entre especialistas em segurança. Um repórter que acompanhava de perto o caso destacou em um programa de televisão que era incomum uma viagem tão longa, dentro da área metropolitana de Guadalajara, não ter sido captada por nenhuma câmera oficial. Essa ausência de registros aumentou as dúvidas sobre a investigação e alimentou ainda mais comentários e especulações públicas. Ao mesmo tempo, amigos e familiares se despediam de Carla. Nas redes sociais, pessoas próximas à jovem compartilharam sua dor e colocaram vídeos do funeral, mostrando entes queridos cantando ao som de um violão e deixando flores na lápide. Mais tarde, revelou-se que o túmulo estava decorado com uma coroa de flores e mensagens de agradecimento, simbolizando o carinho e a lembrança de todos presentes. Enquanto a família de Carla tentava compreender o que poderia ter levado alguém a tirar sua vida, surgiram relatos de vizinhos com versões contraditórias sobre a relação entre a vítima e o agressor. Alguns afirmaram que, de fato, havia um vínculo próximo, mencionando que o homem costumava visitar Carla com frequência e, em algumas ocasiões, chegou a permanecer em sua casa por alguns dias. Essas declarações geraram incertezas sobre a verdadeira natureza do relacionamento entre os dois. De acordo com alguns relatos, o relacionamento entre Carla e Kelvin teria durado aproximadamente 6 meses. Essas novas declarações acrescentaram ainda mais incerteza à história e geraram preocupação entre aqueles que conheciam a jovem. Depoimentos anônimos também descreveram Kelvin em termos bastante negativos, apontando-o como uma pessoa perigosa. Além disso, sua família teria ligações com atividades criminosas e exerceria certa influência na região, embora essas informações ainda não tenham sido oficialmente confirmadas. Paralelamente, as autoridades revelaram que a arma utilizada no crime foi um rifle semiautomático AR-15, detalhe que trouxe novas dimensões à investigação e chamou a atenção de especialistas em armamento. Fontes de segurança informaram à imprensa que esse aspecto, aliado à habilidade demonstrada pelo agressor no manuseio da arma, reconhecida até por vizinhos, sugeria uma possível conexão direta com o crime organizado. Um especialista explicou que Kelvin chegou a colocar o fuzil em modo automático e disparar em rajadas, algo tecnicamente incomum entre civis. Ressaltou ainda que o AR-15 é de uso exclusivo do Exército Mexicano e sua venda é restrita ao Ministério da Defesa Nacional, o que indicava fortemente a existência de tráfico clandestino de armas na região. O especialista também ressaltou que, embora todos os indícios apontassem para uma possível ligação com o crime organizado, ainda era prematuro afirmar qualquer coisa de forma definitiva. Seriam necessárias mais evidências antes de se chegar a conclusões sólidas. Enquanto Kelvin permanecia foragido, os dias seguintes ao crime foram marcados por uma combinação de indignação,
medo e inúmeras perguntas sem resposta. Nas redes sociais, grupos feministas começaram a divulgar informações sobre o caso, alertando para o perigo que o agressor representava e tentando prevenir que outras mulheres se tornassem vítimas. Esses grupos alegaram que Kelvin já havia sido preso no passado durante uma operação em um hotel, onde foi encontrado acompanhado de menores de idade. Também afirmaram que ele vinha perseguindo Carla há meses, tentando forçar um relacionamento que ela sempre rejeitou, deixando-a constantemente em alerta. Amigos próximos de Carla confirmaram essa versão. Relataram que ela sabia muito bem quem era Kelvin, que o considerava um homem perigoso e que por isso tomava precauções, chegando até a evitar determinados lugares que ele frequentava. Em meio à tensão, começou a circular outra versão. A de que, instantes antes do ataque, Carla teria gritado algo para Kelvin, o que sugeriria que ela sabia que ele estava armado. Esse detalhe levantou novas dúvidas. Será que ela já havia sido ameaçada? Será que temia por sua vida? Se sim, por que ninguém estava ciente disso? Até aquele momento, as autoridades não haviam confirmado nenhum desses rumores, nem fornecido informações adicionais que pudessem esclarecer a situação. Enquanto isso, os mais próximos tentavam juntar os pedaços deixados pela tragédia. A família de Carla, além da dor e da exposição midiática, ainda teve de enfrentar comentários ofensivos e reprováveis nas redes sociais, palavras cruéis que apenas aprofundavam a ferida aberta pela morte da jovem de 28 anos. Na quinta-feira, 17 de julho, o Ministério Público divulgou uma nova informação. Kelvin havia sido visto após o ataque. Segundo as investigações, ele teria se refugiado brevemente na casa de uma ex-companheira, com quem havia terminado o relacionamento poucos dias antes do assassinato. O promotor reconheceu que, apesar da agilidade inicial da investigação, a identificação do suspeito se mostrou complexa. Seu paradeiro permaneceu um mistério por vários dias. No entanto, em 25 de julho, as autoridades confirmaram a prisão de Kelvin Nenê como o principal suspeito do assassinato de Carla Banhuelos. A audiência inicial ocorreu no Tribunal de Puente Grande. Kelvin permaneceu em silêncio e optou por não depor, mas isso não impediu que a acusação formal seguisse adiante, vinculando-o ao caso pelo crime de feminicídio. Segundo o promotor responsável, Salvador Gonzalez de los Santos, o réu mal demonstrou qualquer sinal de arrependimento. Nem sua expressão, nem sua postura transmitiam emoção. Durante a audiência, o vídeo de segurança que registrou o ataque e a van branca utilizada na fuga, posteriormente localizada em Tlajomulco de Sueniga, foram apresentados como provas centrais. A sessão durou cerca de 2 horas. Ao final, o pai de Carla foi visto saindo do tribunal visivelmente abalado sem dar declarações. Já o advogado da família mostrou-se satisfeito com o andamento inicial do processo, destacando que a decisão de prosseguir sem demora representava um avanço importante. Nesse mesmo dia, o juiz determinou que Kelvin permanecesse em prisão preventiva por pelo menos 1 ano, enquanto as investigações continuavam. Um dos pontos mais preocupantes ainda em aberto é que a arma usada no crime jamais foi localizada. O promotor destacou que as autoridades seguem tentando descobrir como o agressor teve acesso ao fuzil. Mas, sem o depoimento de Kelvin, muitas perguntas permanecem sem resposta. Além da dor da perda, o caso deixou também uma menina de 12 anos órfã. O pai de Carla declarou que ele e seus outros 3 filhos cuidariam dela unidos como família, garantindo que nunca estaria sozinha enquanto aguardavam justiça. Infelizmente, tragédias como essa são comuns no México. Em média, 11 mulheres são assassinadas todos os dias, um número alarmante que reflete as falhas de um sistema judicial enfraquecido, onde recorrer às autoridades frequentemente se transforma em um calvário. Mais uma vez, caro público, agradeço pela sua companhia. Obrigado por estar presente neste vídeo. Despeço-me com um grande abraço. E se ainda não é inscrito, convido você a se juntar a esta comunidade. Este é o André Crimes. Até a próxima. Boa noite.